paramos no último vídeo, ok? Vamos lá? Os líderes religiosos são à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridades. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram há milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que essas palavras significam. Mas tudo o que dizem é tirado de suas próprias mentes, mentes pequenas que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se estas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir nesse momento, já que os tempos são outros. Acreditem em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo o que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é normal o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai, que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai, que está em vocês para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despensas e roupa nos seus corpos e felicidade em uma boa vida para os seus filhos. Todas essas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai. Se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo, sua tristeza se converteria em alegria e encontraria consolo, além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, essas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai, pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestidos é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês?
Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isso é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai, que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas estas coisas ruins contra si mesmos. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês, porque então certamente serão saciados uma centena de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflitos e ainda assim pedem ser compassivos com o próximo e ser pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são os filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloque-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque esses se livrarão de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver essa grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara, que sem dúvida alguma reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar no céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilha, a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai, em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias, ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente, e um dia finalmente que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Então todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não.
É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai, que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imagine como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos e celebrar uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus. O reino de Deus, ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico, que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além do que todos os sonhos. O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não podem perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado de mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e isso quer dizer que primeiro terão de lidar com o seu eu, porque é que terão que se ocupar do eu, porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isto? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai, portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retalham de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria do seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca? Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação? Acreditam que quem o rouba deve pagar por isso? Que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado com a sua esposa? Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal
que passa por sua vida? Como é de natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retalhar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O pai ignora essa guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar essa dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta, viver em paz com suas famílias, seus vizinhos e entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês, pelo Pai. Lembre-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas de árvores de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam essa parábola, porque isso é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: Diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: Quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria que a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido? O homem já ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: Ele irá xingar e dirá a você para ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas, e ele respondeu acertadamente: E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos: Ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e esse se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele o pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho, e agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou essa situação? As pessoas riam, assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: Aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês e também tivesse uma necessidade. Como gostaria que ele respondesse o seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, faça isso com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas se necessário.
Quando recusam algo, as pessoas não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o pai também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de você, que é desse enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram, sabiam que era isso que fariam. Não, entreguem a ele o seu manto e, se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica, e sigam o seu caminho e se alegrem. Alegrar-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse: Sim, meu amigo, alegre-se, primeiramente porque possuía uma túnica e um manto para dar, e logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto, e o Pai, dentro de vocês, fará retornar em breve suas roupas, de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar resmungando para si mesmo, e agora, por que fiz isso? Fui um tolo. Agora sentirei frio no lugar dele e as pessoas rirão de mim porque dei a ele a minha túnica e o manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que diria a minha mulher quando eu chegasse em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá sua túnica e manto e em seguida lembra que coisas insensatas fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se precisar, privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade ao longo depois e logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam? Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam suas vidas futuras? Então, o que querem semear para colher, depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus parentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem túnica e o manto durante muito, muito tempo? Porque é isso que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha. A pobreza que torceram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais, estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizesse para vocês, e então haverá paz e contentamento em sua mente e coração. E o Pai poderá fazer o seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doe e doem abundantemente e alegrem-se porque vocês têm presentes para doar aos necessitados e porque enquanto estão doando, seus dons vão vendo restaurados da forma que mais necessito. Doem com o coração contente, doem com confiança, com conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai o seu trabalho amoroso, com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com o coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com o espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Um homem comentou: Isso vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar, a vida é uma luta constante. Respondi em voz alta, porque ele estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estava pensando. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso, mas o que está tornando certo para você mesmo é o que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de te explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me,
como foi que esse homem de túnica vermelha aqui na frente criou os seus amanhãs? Houve silêncio na multidão. Então um jovem rapaz, Marcos, gritou para mim: